O último som que Marina ouviu antes de sair do sítio foi o ranger do portão de madeira batendo atrás dela. Não houve abraço, não houve despedida, apenas a voz grossa do pai cortando o ar da manhã como um golpe seco. Vai embora, aqui não tem lugar pra gente que não serve pra nada. Ela carregava uma mochila velha com 3 mudas de roupa, um caderno de anotações e R$ 40 dobrados dentro do bolso da calça. Tinha 21 anos, as mãos calejadas de quem acordava antes do sol para cuidar das galinhas da horta, da casa, da comida. Mas nada disso era visto. Nada disso era suficiente. O sítio ficava no interior de Goiás, numa estrada de terra vermelha cercada por pequizeiros e silêncio. Marina cresceu ali, entre o cheiro de terra molhada e o som dos pássaros ao amanhecer. A mãe morreu quando ela tinha 9 anos, e desde então a menina assumiu tudo o que uma mulher adulta faria naquela casa. Lavava, cozinhava, limpava, plantava, cuidava do pai, dos 2 irmãos mais velhos, dos animais e da cerca que vivia caindo. Os irmãos, Renato e Davi, eram tratados como herdeiros. Marina era tratada como parte da paisagem. O pai, seu Agenor, nunca levantou a mão para ela. Mas havia violências que não deixam marcas visíveis. Ele simplesmente não havia. Quando falava dos filhos, falava de 2. Quando servia a comida, servia primeiro os meninos. Quando alguém visitava o sítio e elogiava a organização, ele dizia que era ele quem cuidava de tudo. Marina ouvia calada, com as mãos molhadas de água de tanque, os olhos baixos, o peito apertado. Aprendeu cedo que reclamar não mudava nada. Então, aprendeu a engolir. O dia em que foi expulsa começou como qualquer outro. Ela acordou às 4 da manhã, preparou o café, alimentou os animais e foi até a cidade buscar um remédio para o pai. No caminho de volta, parou na escola municipal e perguntou sobre um curso técnico de enfermagem que havia visto num cartaz. A atendente explicou os horários, as condições e Marina sentiu, pela primeira vez em muito tempo, algo parecido com vontade. Quando voltou e contou ao pai que queria estudar, ele largou o prato na mesa com força. Estudar para quê? Mulher que quer estudar é mulher que quer abandonar a família. Você não tem capacidade nem de arrumar um marido direito. Vai querer ser o quê? Os irmãos riram. Marina ficou parada no meio da cozinha como se tivesse levado um tapa invisível. Ela não respondeu. Mas naquela noite, pela primeira vez, não chorou. Algo dentro dela havia endurecido. Na manhã seguinte, quando ela insistiu que iria se matricular, seu Agenor apontou o dedo para a porta e disse as palavras que ela jamais esqueceria. Você é inútil. Sempre foi. Se quer ir, vai. Mas não volta. Marina olhou para os irmãos. Nenhum dos 2 se moveu. Nenhum dos 2 disse uma palavra. Ela engoliu o nó na garganta, pegou a mochila que já havia preparado em silêncio na noite anterior e saiu. A estrada de terra parecia mais longa naquela manhã. O sol batia nas costas dela e a poeira grudava nos cílios. Marina caminhou 4 quilômetros até a parada de ônibus mais próxima e seguiu para a cidade. Não conhecia ninguém, não tinha plano. Tinha apenas a certeza surda de que não podia mais viver como sombra na própria casa. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ela dormiu no chão da igreja evangélica por 2 semanas, até conseguir um quarto de fundos na casa de Dona Nazaré, uma costureira viúva que aceitou hospedá-la em troca de ajuda com as entregas. Marina trabalhava de dia numa padaria, de noite estudava no curso técnico. Comia pouco, dormia menos ainda, mas não reclamava. Tinha aprendido essa arte desde criança. Engolir o cansaço, seguir em frente, não pedir nada a ninguém. Foi na clínica escola, durante o 2º semestre do curso, que Marina conheceu Tomás. Ele era enfermeiro, tinha 32 anos, as mãos grandes e uma cicatriz fina no queixo que ele nunca explicava. Falava pouco, trabalhava muito e tinha o hábito de tomar café sozinho na escada dos fundos, olhando o céu sem pressa. Marina o viu ali pela primeira vez num fim de tarde chuvoso. Ele segurava a caneca com as 2 mãos e tinha os olhos perdidos em algum lugar que ela não conseguia ver. Não se cumprimentaram, mas ela sentiu algo estranho, como se reconhecesse nele um tipo de solidão que conhecia bem. Nos dias seguintes, se cruzavam nos corredores da clínica. Tomás era respeitado pelos colegas, mas não era próximo de ninguém. Havia uma distância educada em tudo o que ele fazia, como se estivesse sempre um passo atrás do mundo. Marina observava. Ela tinha esse dom, o de perceber o que ninguém percebia. Notou que ele sempre deixava o elevador para os outros, que levava marmita, mas às vezes dava metade para o vigia noturno, que sorria com os pacientes de um jeito que não sorria com mais ninguém. Um dia, durante um plantão difícil, uma paciente idosa entrou em crise. Os outros estagiários recuaram. Marina ficou. Segurou a mão da mulher, falou baixo, manteve a calma enquanto a equipe chegava. Tomás viu tudo da porta. Quando a situação se acalmou, ele se aproximou e disse apenas: "Você ficou."
Marina não entendeu o peso daquela frase até muito depois, mas a partir dali, Tomás começou a falar com ela. Não muito, nunca demais, mas o suficiente para que ela percebesse que existia alguém no mundo que notava quando ela estava presente. As conversas na escada dos fundos se tornaram um ritual silencioso. Às vezes, ficavam 10 minutos sem dizer nada, apenas dividindo o mesmo ar, o mesmo cansaço, o mesmo café ralo da máquina. Tomás contou aos poucos que havia crescido em abrigo, que nunca conheceu os pais, que passou a vida inteira tentando provar que merecia existir. Marina ouviu sem interromper, e quando ele terminou, ela disse quase sem voz: "Eu também." Não precisou dizer mais. Ele entendeu. O tempo passou como passa para quem está ocupado demais sobrevivendo para contar os dias. Marina se formou no curso técnico com a melhor nota da turma. Conseguiu um emprego fixo na clínica onde havia estagiado. Alugou um apartamento pequeno, de um quarto, com uma janela que dava para uma mangueira velha. Comprou um vaso de manjericão e colocou na janela da cozinha. Pela primeira vez, tinha um lugar que era seu. Tomás continuava ali, na mesma escada, com o mesmo café, com a mesma cicatriz que ele nunca explicava. O que havia entre eles não tinha nome, não era namoro, não era amizade. Era algo que morava no espaço entre as palavras, nos olhares que duravam um segundo a mais, no jeito que ele sempre guardava um copo de café para ela sem que ela pedisse. Marina tinha medo, não de Tomás, mas de precisar de alguém. Precisar era perigoso. Precisar significava dar a alguém o poder de expulsá-la de novo. Foi Tomás quem deu o primeiro passo, mas não do jeito que se espera. Não houve declaração, não houve beijo cinematográfico. Num dia comum, depois de um plantão de 12 horas, Marina sentou na escada e disse que estava com dor de cabeça. Tomás saiu, voltou 5 minutos depois com um copo de água, um comprimido e um pão de queijo embrulhado em guardanapo. Colocou tudo ao lado dela sem dizer nada e voltou a olhar o céu. Marina olhou para o pão de queijo, para o copo de água, para as mãos dele apoiadas no joelho e sentiu os olhos arderem. Não era o gesto. Era o fato de que alguém, pela primeira vez, havia notado que ela sentia dor. Começaram a sair juntos nos dias de folga, caminhadas longas, sem destino, almoços simples em restaurantes baratos, conversas que iam do riso ao silêncio sem constrangimento. Tomás não tentava consertá-la, não tentava salvá-la. Apenas estava ali, do jeito que se está ao lado de alguém que se respeita. E Marina, aos poucos, foi aprendendo que nem todo chão some debaixo dos pés, que nem toda porta se fecha para sempre. 3 anos se passaram desde o dia em que saiu do sítio. Marina não havia voltado, não havia ligado, não havia mandado carta. Não por orgulho, mas por sobrevivência. Algumas feridas precisam de distância para cicatrizar. Mas numa terça-feira de setembro, Dona Nazaré ligou. A voz estava diferente, mais lenta, mais cuidadosa. "Marina, seu pai está doente, está no hospital da cidade. Os meninos não dão conta." Marina desligou o telefone e ficou parada no meio da cozinha por um longo tempo. O manjericão na janela balançava com o vento. Ela olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que o pai chamou de inúteis, e sentiu o peito se encher de algo que não era raiva nem perdão. Era algo no meio, algo que ainda não tinha nome. Tomás não disse que ela deveria ir. Não disse que não deveria. Disse apenas: "Eu vou com você, se quiser." Marina quis. A estrada de terra vermelha estava igual. Os pequizeiros, o silêncio, o portão de madeira. Tudo no mesmo lugar, como se o tempo não tivesse passado ali. Mas Marina era outra. Entrou no hospital da cidade e encontrou o pai numa cama estreita, magro, com a pele amarelada e os olhos fundos. Os irmãos estavam sentados no corredor, com cara de quem não sabia o que fazer. Quando viram Marina, desviaram o olhar. Não por vergonha, por hábito. Nunca souberam olhar para ela. Marina entrou no quarto sem fazer barulho. Seu Agenor abriu os olhos devagar e levou alguns segundos para reconhecê-la. Quando reconheceu, o lábio inferior tremeu. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu. Marina puxou a cadeira, sentou ao lado da cama e pegou a prancheta médica. Leu os exames, conversou com o médico plantonista, ajustou o soro, verificou a medicação, fez tudo com a calma e a precisão de quem havia passado 3 anos aprendendo a cuidar de pessoas que não podiam cuidar de si mesmas. Seu Agenor assistiu em silêncio. Assistiu a filha, que ele chamou de inútil, se mover pelo quarto com autoridade, conhecimento e uma gentileza que ele não merecia. Os irmãos da porta assistiram também. E pela primeira vez viram Marina. Não como a menina que lavava a louça, não como a sombra que varria o terreiro, mas como alguém inteira, alguém que havia se construído sozinha a partir do nada que eles deixaram. Marina ficou 1 semana no hospital. Dormiu na cadeira ao lado do pai. Organizou os remédios, falou com os médicos,
Garantiu que o tratamento fosse seguido corretamente. Tomás ficou na cidade, ajudando no que podia, sem invadir o espaço que não era dele. Ele entendia de limites, entendia de esperas, entendia que algumas coisas precisam ser vividas devagar. Na quinta noite, seu Agenor acordou de madrugada. O quarto estava escuro e Marina dormia encolhida na cadeira com o jaleco dobrado como travesseiro. Ele ficou olhando para ela por um tempo que pareceu imenso. Depois, com a voz rouca e quebrada, disse baixo: "Eu errei, minha filha." Marina não estava dormindo. Ouviu cada palavra, mas não abriu os olhos. Não porque não quisesse ouvir, mas porque algumas palavras precisam ser ditas no escuro, sem testemunhas, para serem verdadeiras. Na manhã seguinte, quando o pai melhorou o suficiente para receber alta, Marina organizou tudo. Deixou uma lista de medicamentos, horários, cuidados, ensinou Renato a medir a pressão. Ensinou Davi a preparar a alimentação adequada. Fez tudo com paciência, sem ressentimento, sem cobrar o que nunca recebeu. Os irmãos ouviram calados, com a cabeça baixa, como crianças que finalmente entendem o tamanho do erro que cometeram sem perceber. Antes de ir embora, Marina foi até a cozinha do sítio. Tudo estava diferente. Sujo, desorganizado, abandonado. As panelas que ela deixava brilhando estavam encardidas. A horta que ela cultivava tinha morrido. A casa que ela sustentava em silêncio havia desmoronado sem ela. E ali, no meio daquela cozinha destruída, Marina entendeu algo que não precisava ser dito em voz alta. Ela nunca foi inútil. Ela era o alicerce que ninguém via. Era a fundação invisível sobre a qual tudo se sustentava. E quando ela saiu, tudo ruiu. Seu Agenor apareceu na porta da cozinha, apoiado na bengala. Olhou para a filha no meio daquele caos e disse com a voz mais honesta que já havia usado na vida: "Eu não sabia o que eu tinha." Marina olhou para ele. Não sorriu, não chorou. Apenas assentiu com a cabeça de um jeito que dizia que havia ouvido, que havia entendido, mas que não precisava mais da aprovação dele para saber quem era. Ela saiu do sítio naquela tarde. Tomás esperava encostado no carro com 2 copos de café da padaria da esquina. Quando ela se aproximou, ele estendeu o copo sem perguntar nada. Marina tomou um gole, olhou para a estrada de terra vermelha que se estendia à frente e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Leveza. Não a leveza de quem esqueceu a dor, mas a de quem finalmente colocou a dor no lugar certo, no passado. No caminho de volta, Tomás dirigia devagar. O rádio tocava baixo uma música que nenhum dos dois conhecia. Marina olhava pela janela, vendo o cerrado passar como um quadro em movimento. Em determinado momento, sem tirar os olhos da estrada, Tomás disse: "Você é a pessoa mais forte que eu conheço." Marina olhou para ele. Ele não olhou de volta. Continuou dirigindo com aquele jeito dele de dizer coisas enormes, como se fossem pequenas. Ela estendeu a mão e colocou sobre a dele no câmbio. Ficaram assim até a cidade aparecer no horizonte. Meses depois, Marina recebeu uma carta. Não era do pai. Era de Renato, o irmão mais velho. A letra era torta, cheia de erros, mas cada palavra carregava o peso de quem escreve pela primeira vez algo verdadeiro. Ele dizia que sentia vergonha, que só entendeu o que Marina fazia quando ela não estava mais lá para fazer, que o pai havia mudado, que estava mais quieto, mais presente, que às vezes sentava na varanda e ficava olhando para sua estrada, como se esperasse alguém que ele mesmo mandou embora. No final da carta, havia uma frase que Marina leu 3 vezes. "Você não era inútil. Você era tudo." E a gente foi cego demais para ver. Marina dobrou a carta e guardou na gaveta ao lado do caderno de anotações que havia trazido do sítio 3 anos antes. Aquele caderno velho, amassado, com cheiro de terra e fumaça de fogão a lenha. Abriu na primeira página e releu o que havia escrito na noite antes de ser expulsa, com a letra miúda de quem escreve escondida debaixo do cobertor. "Um dia eu vou ser alguém, nem que seja só para mim." Ela fechou o caderno, olhou para o vaso de manjericão na janela e sorriu. Não um sorriso largo. Um sorriso pequeno, contido, verdadeiro. O sorriso de quem finalmente se encontrou depois de uma vida inteira sendo ignorada. O sorriso de quem não precisa mais provar nada a ninguém. O sorriso de quem sabe que o amor mais importante é aquele que a gente constrói por si mesmo, tijolo por tijolo, em silêncio, sem aplausos, sem testemunhas. Do lado de fora, Tomás regava o manjericão com um copo de água. Ele não precisava fazer aquilo, mas fazia, porque era assim que ele amava. Em gestos pequenos, em presenças constantes, em silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. E Marina, pela primeira vez, não teve medo de ficar.